Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Fala Med. Hoje a nossa conversa vai abordar um pouco mais de um tema que tem gerado cada vez mais espaço na medicina e também na vida de muitos pacientes: saúde, performance, equilíbrio hormonal, emagrecimento e, claro, qualidade de vida. Eu trouxe um convidado aqui que é o Dr. José Machado, atua na área de nutrologia, focado em esportes, emagrecimento, ganho de massa muscular, reposição de vitaminas e reposição hormonal. E além disso, tem formação em fisiologia do esporte e vem aprofundando sua atuação com especialização em endocrinologia feminina. Bacana seu currículo, hein? Seja bem-vindo, Dr. José Machado. Obrigado pelo tempo, pela disponibilidade de vir aqui bater um papo com a gente. Prazer estar aqui com vocês hoje. Vamos começar aí. Legal. Conta um pouco pra gente, José, da onde você veio, um pouco da sua formação. Faz quanto tempo que você está formado? Muito prazer estar aqui com vocês hoje. Me chamo José Machado, sou médico, tenho formação em nutrologia e outras formações, como você bem disse. Eu sou de Presidente Bernardes, nasci e fui criado lá. Formei aqui em Presidente Prudente, já estou há 5 anos formado. Tudo começou no final de 2020, durante a pandemia, onde eu fui em linha de frente da pandemia e eu passei dois anos e pouquinho trabalhando na pandemia, né? Durante esse tempo eu fiz minhas pós-graduações e decidi largar o hospital e começar minha vida no consultório, onde eu sempre desejei desde que eu estava fazendo faculdade. Ô José, você está formado há 5 anos, né? Por que você escolheu medicina, cara? Cara, na realidade, eu escolhi medicina. Na verdade, no começo eu queria ser jogador de futebol. Tentei jogar futebol, mas eu tive uma lesão no osso do quadril. Aí eu fiquei um tempo parado. Você tinha quantos anos nessa época? 15 anos. 15 anos. E aí eu fiquei um tempo parado. E durante esse tempo de recuperação eu comecei a repensar na minha vida. E foi nessa época que eu decidi fazer medicina, né? Quando eu comecei a faculdade eu queria ser pediatra, cara. Eu tinha um pediatra que eu gostava muito. E aí, devido a ele, eu fui me influenciando um pouco, né? Então eu entrei na faculdade querendo pediatria. Depois eu mudei de ideia. Eu admiro muito os pediatras, né? A maioria dos pediatras, a maioria dos médicos, né, de uma maneira geral, eles amam muito a medicina, né, cara? Mas a pediatria tem um quê especial, né? Eu vejo como o zelo desses profissionais acaba impactando, né, a vida das crianças. Muito. Eu queria entender um pouco mais da sua trajetória, né? Você fez plantões ali durante a época do Covid, da pandemia, foi linha de frente, vários hospitais, né? Você falou. Você chegou a trabalhar quantas horas na semana, cara? 110 horas por semana. Isso dá quantos dias? Cara, eu dormia 2 noites em casa por semana. Entendi. Você trabalhava, você morava no hospital e fazia plantão em casa. Fazia plantão em casa. Tirava uma folga em casa. Tá certo. E aí depois, em 2023, né? Você estava comentando para mim, no final de 2023, Não, 22, né? Em dezembro de 2022 eu comecei a atuar na minha cidade. Não, um detalhe, você fazia tudo isso de plantões e ainda fez 2 pós-graduação nesse período. Fiz 2 pós-graduação. Fiz a primeira pela USP de Ribeirão, né? Em nutrologia, e fiz também pela Faculdade de Brasília, nutrição esportiva, metabolismo e fisiologia do esporte. Legal. Aí você começou a atuar em final de 2022 em Exatamente. Bernardes mesmo. Em Presidente Bernardes. Aí eu recebi uma proposta para atuar em uma clínica de emagrecimento, longevidade em São Paulo, Jardim Paulista. Eu comecei dia 10 de janeiro de 2023 lá. Desde então eu comecei a reduzir os meus plantões. No começo é difícil, por quê? Eu tinha muita conta, né, para pagar, tanto minhas quanto contas da minha família, enfim, entre outras questões. E isso me travou um pouco por muito tempo, porque eu nunca conseguia ter muito dinheiro para usar para alavancar minha carreira. E então, cara, eu fazia o que eu podia, assim. Fazia o que eu podia, juntava, fazia o que eu podia e tal. E foi assim que eu comecei na nutrologia e fui reduzindo meus plantões aos poucos.
É difícil, né, a gente reduzir aos plantões porque é algo que é fixo. E viver da nutrologia no começo é algo que é instável, né? Só que os boletos não são. Você não paga eles e para de pagar no outro mês. Então, às vezes, a gente tem conta para pagar, né? Eu acho que é uma dificuldade de muitos médicos. A gente começa a ter muita conta para pagar e o plantão ele dá uma certa estabilidade pra gente. Sim. Quando você estava fazendo os plantões ali, José, você deve ter passado na sua cabeça alguma coisa que você ficou incomodado, que você não queria mais viver para você fazer essa mudança, né? O que foi isso, cara? Foi um cansaço emocional, um cansaço mental, o cansaço físico mesmo? Ou você viu que ali você não ia chegar nos seus objetivos? Cara, eu saí da faculdade querendo fazer nutrologia já, né? Durante a faculdade eu já pensava, por quê? Eu via a nutrologia como uma forma de mudar a vida das pessoas. A medicina, o hospital, ele funciona da seguinte forma, é uma urgência e emergência, né? Então, o cara chega lá, você tira a dor dele, mas você não trata a causa, você não ajuda ele, né? Você ajuda ele naquele momento, você tira ele da morte, você tira ele da zona de risco e depois manda pro outro médico dar continuidade no tratamento. É um ambiente que é muito cansativo. Aqui no Brasil, os médicos não são, né, assim como muitas profissões, não são valorizadas, né? Então a gente toca a porta e emergência ao mesmo tempo. Já teve dias que eu atendi, tipo, em 12 horas, 110 pacientes e aí a gente faz 24, chega quase 200 pacientes por dia, entendeu? Então, assim, imagina você trabalhando, tendo 70 pessoas esperando na porta e chegando ambulância com pessoa grave na sala de emergência, chegando uma ambulância, duas ambulâncias, aí pessoa convulsionando na recepção e você tá sozinho no hospital, entendeu? Então, assim, mentalmente, não há ser humano que aguente, principalmente pessoas que têm zelo com a vida do seu paciente. Então, eu fui um médico que eu sempre tive muito zelo com a vida dos meus pacientes, todos eles, independente de onde eu estava. Se você for na minha cidade, por exemplo, você conversar com algumas pessoas que passaram em consulta comigo no hospital, eles sabem o quanto eu me dedicava no ambiente de hospital, na emergência, que às vezes a consulta tem que ser 5 minutos, mas eu não conseguia fazer isso. Então, assim, era um ambiente que eu queria me dedicar, mas eu automaticamente, devido à demanda, a gente não consegue fazer isso. Então, eu queria ser médico para impactar de uma forma um pouco mais a longo prazo na vida do meu paciente, não só tirar ele do risco e mandar para outra pessoa, entende? E aí começou a somar um misto de situações. Eu queria impactar na vida dele, sabia que ali não era o lugar, e eu comecei a ficar muito cansado, estressado mentalmente, e comecei devido a esse estresse, cansaço, e não conseguir fazer o que eu queria fazer, eu comecei a ter problemas físicos. Pré-diabetes, pré-hipertensão, acúmulo de gordura visceral, e dislipidemia, que é o aumento do colesterol. E aí eu comecei a pensar que, eu preciso dar um fim nisso. Foi aí que no final de 2022, como eu já estava acabando as minhas pós-graduações, eu decidi interromper esse ciclo. No final de 2022, mas você foi de uma vez, assim? Não. Foi gradativo. Foi gradativo, igual eu falei. Eu não tem como a gente largar de uma vez, né? Por conta das contas que a gente tem, não dá pra gente largar de uma vez. Então eu comecei a ir para São Paulo, eu trabalhava em Bernardes e ia para São Paulo. No começo, eu ficava bastante tempo em São Paulo, né, trabalhando na nutrologia, mas assim, era algo que não eram meus os pacientes. Eu ia lá, atendia para uma clínica, eu recebia um X valor por dia, entendeu? E voltava para cá. Aí chegando aqui, eu dava alguns plantões ainda na minha cidade, mas só na minha cidade, e atendia um ou outro particular, assim, quando eu tinha paciente. Foi assim que eu comecei. Fiquei Quando tempo. você começou, cara, eu queria entender um pouco melhor essa mudança, né, que você fez. Você começou aos poucos, você alugou uma sala, você alugou um cowork, você começou como? Como que você distribuiu assim, agora eu vou parar tanto tempo de fazer plantão, isso daqui eu vou dedicar para o consultório particular? Então, aqui em Presidente Bernardes, eu conversei com uma amiga minha, que ela é dermatologista, chama Mariana Dutra. Ela foi a primeira que abriu as portas para mim, agradeço muito até hoje. E eu pagava uma porcentagem de tudo que eu ganhava lá, entendeu? Então eu pagava uma porcentagem para a clínica, né? E atendia quando eu tinha paciente. Em São Paulo, eu comecei a atender no Jardim Paulista, inclusive
Clínica Fit Body, que me abriu as portas lá, agradeço até hoje, né, Dr. Fabrício. Ele me abriu as portas para eu começar a trabalhar em São Paulo, né, e ele pagava por dia, né, ele pagava um valor X lá por dia para eu trabalhar lá para ele. Aí toda a parte estrutural era dele, captação de pacientes, tudo era dele. Só em Presidente Bernardes que era minha. Só em Presidente Bernardes que era minha. Porque aí eu pagava uma porcentagem do que eu ganhava, mas eram sim. meus pacientes. Mas lá nessa clínica que você trabalhava, Era ele dele. fazia, era tudo. Tudo dele. Eu só chegava lá, ó, agenda, você vai É como se você fosse fazer um plantão lá. Como se eu estivesse dando um plantão. Se tivesse ou não paciente, eu ganhava o dia. Entendi. Entendeu? É isso aí. E aí você ficou quanto tempo nessa... Eu comecei lá em janeiro de 2023, 10 de janeiro, e eu fiquei até maio de 2024, se eu não me engano. Um ano e pouco. Se eu não me engano, maio de 2024. Isso aí. E aí, logo depois, nesse período, você também começou a estruturar melhor a sua clínica aqui de Presidente Bernardes. Isso. Aí foi assim, aqui em Bernardes eu não tinha muito foco. E eu comecei, cara, a querer montar algumas... Eu tinha juntado uma certa quantia em dinheiro, não era muita coisa, porque eu tinha muita... Foi um momento, quando eu me formei, eu tive que assumir muitas coisas, né? Tanto das minhas coisas, quanto das coisas da minha família. Ajudei minha irmã a pagar a faculdade dela também, que ela fez medicina. E aconteceram muitas coisas em casa. Meus pais estavam desempregados por conta da pandemia, então, e aconteceram algumas coisas em casa que eles não conseguiam pagar as contas. Então, o que eu ganhava ficava praticamente tudo em casa. Para minha irmã, para pagar isso, para pagar aquilo. E o que sobrava, eu pagava um pouquinho das minhas contas, entende? Então, foi muito difícil eu começar a ter um pouco de dinheiro para investir na minha carreira, né? Então, eu demorei um certo tempo para conseguir ter um pouco de dinheiro para investir na minha carreira. Isso no começo me frustrou muito, né? Mas eu acho que nós temos compromissos que nós temos que honrar, né? Enfim, Deus também honra Faz parte a gente. da vida adulta. Exatamente, essa, né, cara? Exatamente. Tá tudo bem. Tá tudo bem. E aí eu comecei a pensar em montar minhas clínicas. No começo eu me frustrei muito, porque eu achava que ia conseguir montar e não dava certo. Aí eu achava que ia conseguir montar e não dava certo. Você queria montar primeiro lá em São Paulo ou aqui? Lá em São Paulo. Porque eu nunca vi Presidente Bernardes ou o interior como uma boa fonte de, tipo, cara, eu vou ter uma clínica no interior. Eu nunca tinha visto com esses olhos, entendeu? E então o meu foco era São Paulo, porque é ali que gira o dinheiro, é ali que a gente, né? Então assim, a gente quer crescer também. Por mais e a que gente que é do interior, quando vai pra lá, fica meio apaixonado, né? Aí a gente quer crescer, quer montar. E aí eu nunca tinha visto lá, aqui, como um bom local para ter uma clínica, né? Então eu decidi montar lá a primeira vez. Só que aí eu comecei a ter muitas frustrações. Eu achava que ia dar certo e não dava. Achava que ia dar certo e não dava. E aí eu comecei a fazer o quê? Cara, vou continuar do jeito que eu tô. Peraí, só um pouquinho, calma. Só para eu entender, tá? Essa linha do tempo, você ainda estava na Fit Body. Ainda no mesmo modelo de... Exatamente. Aí eu fiz o seguinte, eu comecei a atender, durante o momento que eu estava na Fit Body, eu atendia a demanda deles e eu também ia captando alguns pacientes particulares. Legal. Né? E ele permitia? Permitia. Bacana. Permitia. E aí eu falei assim, cara, eu preciso sair um pouco daqui e começar a ter os meus próprios pacientes. Porque lá onde eu trabalhava, era um modelo de atendimento que era plano de saúde. Grande parte dos pacientes era plano de saúde. Eu não queria aquilo ali. Quando você está num local que você tem muito paciente plano de saúde, as pessoas não querem abrir mão de passar por plano para pagar a sua consulta no particular. Então era o mesmo padrão de paciente. Tá? E eu não queria, porque eu não tinha vínculo com o plano de saúde. Então, assim, eu queria começar algo realmente que não tivesse vínculo com o plano de saúde, porque quando você atende plano de saúde, você não consegue dar atenção suficiente. Vamos supor, você abriu uma clínica e você quer ganhar dinheiro da sua clínica. Para você conseguir ter um resultado, né, na vida do seu paciente, você precisa entregar o quê? Um bom tempo de consulta para você entregar um bom protocolo para resolver o problema dele. E quando você vai no plano de saúde, você não consegue, o plano não te paga. Então, o que acontece automaticamente? Você começa a ter que ficar refém do tempo de consulta. Então, quantidade em detrimento da qualidade. Você começa a ter que atender uma grande quantidade de pacientes para ganhar o seu dia ali. Né? E isso não resolve o problema de ninguém.
né? Por isso que eu não queria trabalhar nesse modelo. E tem outros fatores, né, cara? O paciente do plano de saúde, ele não vai estar disposto a fazer um protocolo que o plano não cubra. Exato. Que geralmente é o caso que acontece na nutrologia, né? Exato. Então, às vezes o paciente que tá... Putz, eu vou lá, pago... Tem no meu plano? Não, não tem. Às vezes o cara paga uma bala no plano. Por exemplo, eu atendi assim, Bradesco, Sul América, Omint. Então, assim, os caras, às vezes, o cara paga 2 mil, 3 mil reais no plano de saúde. Ele quer tudo que o plano oferece, porque ele já paga muito caro mensal, né? E tá certo. Vou fazer o quê? Tá certo. Mas tem gente que quer investir mais na saúde. E somente pelo plano de saúde a gente não consegue dar atenção suficiente, às vezes a gente não consegue usar os protocolos e abater no plano de saúde. E aí isso foi me levando a cada vez mais querer sair dali para começar o meu consultório no particular. Porque eu entendia que se eu ficasse ali eu ia ganhar praticamente o que eu ganhava num plantão e eu estava trocando tempo, né, em dinheiro. E eu não queria mais trocar o meu tempo de vida em dinheiro. Eu queria... Como que você chegou nessa conclusão? Porque eu não vivia mais. Só por isso? Eu não vivia, não conseguia ter uma vida, né? Não conseguia... Era só trabalho mesmo. Eu comecei a pensar, cara, eu saí do plantão e agora eu tô trabalhando no mesmo modelo, trocando tempo em dinheiro. Às vezes eu entrava às 9 horas da manhã e saía às 9 horas da noite da clínica. Atendia 15, 16 pacientes no dia. Na nutrologia, eu falei assim, não quero trabalhar desse jeito. Eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Mas entregar qualidade de vida para os meus pacientes. Porque o que faz você crescer não é o tanto de paciente que você atende, é se você resolve ou não o problema deles. É isso que te faz crescer, né? Você resolver problemas. E o jeito que eu estava trabalhando, eu não estava ganhando o que eu queria e eu não estava resolvendo o problema. Por quê? Eles não fechavam o protocolo que eu precisava para que eu conseguisse entregar resultado. E eu sabia como fazer para entregar resultado. Você contou um pouquinho antes da gente começar aqui sobre a sua história pessoal, né, com isso. Isso. De resultado que você teve, por isso que você queria ir para a nutrologia, como que isso foi importante para você, né? Exatamente. Eu acho que eu pelo menos para mim, né, durante a faculdade eu era muito magro e eu tinha muito problema de autoestima com isso. E eu comecei a fazer dieta e treinar, estudava por conta própria e eu ganhei 20 quilos em um ano. Fui de 65 para 85 quilos. E eu comecei a me sentir muito bem, assim, sabe? Eu comecei a me posicionar melhor, eu comecei a me ver melhor, eu comecei a ser uma pessoa que eu nunca tinha sido, entende? E desde então eu decidi fazer a nutrologia porque eu vi que se a gente conseguia ajudar a pessoa, então, nesse momento da minha vida, eu não tinha a visão que eu tenho hoje, tá? Então a gente vai vivendo, a gente vai amadurecendo, certo? Então, nesse momento da minha vida, é questão de autoestima. A gente é jovem, a gente acha que nunca vai morrer, a gente acha que nunca vai ter nada. Então, assim, o que a gente pensa no começo? Cara, é autoestima. A autoestima vai me ajudar, isso. Mas não é só isso. Hoje eu vejo um pouco diferente, mas nesse momento da minha vida, eu pensava nisso. Cara, se eu melhorar a autoestima, a minha autoestima, a autoestima do meu paciente, ele vai conseguir chegar em um lugar que ele nunca chegou. Esse era o meu ponto de vista no início. Depois eu comecei a ver que a nutrologia ela é muito mais do que autoestima. Ela é transformação, né? Transformação mental, transformação física. Tá? Cara, essa semana eu tava ouvindo um senhor lá na igreja. Ele tava conversando com outro rapaz que tava conversando comigo e reclamando da saúde dele, que ele tá cheio de problema, que ele isso, que ele aquilo. Já faz um tempo que eu tô vendo ele reclamar, ter alguns problemas, assim, graves, ficar afastado do trabalho, dores e não dorme direito e tal, e eu quieto, né, porque quem sou eu na fila do pão ali para falar alguma coisa pro cara, ele indo atrás de médico e médico atrás de médico e não resolve, e aí, cara, eu falei para ele, bicho, você já começou a olhar um pouco mais para o que você tá comendo, o que você tá fazendo de atividade física, como que tá o seu sono, já procurou um nutrólogo ou um endocrinologista para você dar uma olhada no que está acontecendo mesmo, porque pode ser que não seja por aí, cara. E a galera, assim, existem exceções, né? Mas a medicina, de uma maneira geral, ela trata a doença, né? Ela trata a doença. E aí ele vai no médico com uma dor
tá com uma fascite plantar, aí eles dão um tratamento para fascite, mas não fala o que faz, é o que você falou, é uma urgência emergência, né? Ainda mais as pessoas de classe mais baixa que não conseguem acesso a algo melhor. E aí ele vai numa UPA, às vezes até pagou algum médico particular, mas ele não consegue ter resultado. E como é interessante, né, que a mudança da mentalidade, cara, que eu tenho visto na medicina com relação à medicina tratar a saúde, não a doença. Muitos médicos estão trabalhando nessa linha, né, de fazer exatamente essa movimentação aí que você falou. Exatamente. É que hoje a medicina ela começou a enxergar mais algumas áreas, né? No caso, a nutrologia, muitas vezes o médico do esporte também faz esse caminho, o pessoal chama de integrativo, né? Então, eles olham mais a pessoa e não só a doença em si, né? Porque essa doença começou de algum lugar, né? Então, a gente meio que faz um rastreio para entender o que está acontecendo, qual que é o padrão de vida dessa pessoa, qual que é o padrão de sono dela, qual que é o padrão intestinal, qual que é o padrão alimentar. E aí a gente começa a organizar tudo isso e muitas vezes os problemas que elas precisavam usar antidepressivos, ansiolíticos, antihipertensivos, isso começa a reduzir. Quer um exemplo? Claro. Vamos lá. Vamos pegar o meu exemplo? O que você acha? Pode ser, bom. Tava afundado. Estresse. Restrição de sono. Certo? Na época que você tava mais magro. Tava afundado. Não, na época que eu tava dando plantão. Ah, no plantão. Tava afundado em estresse e restrição de sono. Quem trabalha 110 horas por dia, você acha que dorme ou não? Pô. Né? Então vamos lá, restrição de sono. Não, e um detalhe, não era na sua cidade, né, cara? Você viajava pra caramba. Caramba, atendia 4 cidades. Então assim, restrição de sono. Restrição de sono, comecei a ter o quê? Pré-hipertenso, pré-diabetes, dislipidemia. Certo? Beleza. Comecei a ter restrição de sono e ficar tudo isso. O que você chega no médico, ele vai fazer o quê? Te dá um remédio pra você dormir. Vai me dar um remédio pra dormir. Vai me dar um remédio pra dormir? Não, vai me dar um remédio pra pressão. Às vezes vai me dar um remédio pra controlar o colesterol. Vai me dar um remédio pra controlar se fosse pra dormir, tava bom, então. Se fosse pra dormir, eu não trabalhava. Ou eu durmo, eu trabalho. É verdade, você não podia dormir. Eu não podia dormir. Então, assim, comecei a ter por exemplo, comecei a ter o colesterol alto. Tô com restrição de sono. Comecei a ter o colesterol alto. Você chega no médico, tá aqui meus exames. Colesterol alto. Toma remédio pro colesterol. Aí ele me dá uma estatina. Comecei a tomar uma rosuvastatina. Comecei a ter dor nas pernas. Aí o cara, eu vou no ortopedista. A ortopedista, cara, essas dores nas pernas pode ser alguma coisa, faz exame, não acha nada. Toma um anti-inflamatório aqui. Aí comecei a tomar anti-inflamatório, comecei a ter problema no estômago. Aí eu comecei a ter problema de estômago, vou lá no gastro. Putz, tô com uma dor de estômago aqui, o cara faz endoscopia. Você tá com gastrite, toma um pantoprazol. Aí eu começo a tomar pantoprazol. Tá pegando? Comecei a tomar pantoprazol. O que vai acontecer com a absorção de vitaminas? Vai cair. Aí eu comecei a ter deficiência de B12. Fui lá no médico, você tá com deficiência de B12. Toma B12. Você tá com deficiência de ferro. Toma ferro. Você viu que a gente começou a criar uma polifarmácia por algo que era só tratar a restrição de sono? Exatamente. Entende? Então, quando você começa a parar para olhar o paciente como um todo, entender o ciclo dele, a vida dele, você começa a criar atalhos que, em vez de você criar uma polifarmácia, você trata só o problema base que você já resolve o problema dele. É o que você falou no começo, você tratar a raiz do problema. Exatamente. Hoje eu tenho pacientes, cara, hoje eu tenho muitos pacientes, contando aqui em São Paulo, e eu tenho pacientes que precisaram fazer bariátrica para enxergar que o emagrecimento não é resolvido com cirurgia. Eu tenho pacientes que têm problema autoimune, que sofreu a vida inteira tomando corticoide, que simplesmente com um tratamento de 1 ano ele parou de tomar remédio de autoimune, parou de tomar corticoide, não tem mais dores, vive a vida como sempre quis, entende? Então, assim, eu tenho pacientes que sofriam com dor de cabeça crônica
25 anos com dor de cabeça, teve que ir para Orlando, teve que tomar Propofol na semi-intensiva para parar de tomar, para ter dor. Esse cara chegou para mim e falou assim, cara, doutor, eu acho que essa dor de cabeça minha é tipo assim, algo que eu tenho que pagar porque Deus tá me punindo de alguma coisa. Você acredita? Comecei um tratamento 4 meses, o cara de dor, ele tomava 5 Dorflex por dia. Esse cara começou a tomar 1 a 2 Dorflex em 3, 4 meses, depois parou de tomar Dorflex. Então, assim, como a gente começa a resolver problemas, e isso para mim é gratificante. Todo mundo tem um propósito nessa vida, e o nosso propósito nunca é ganhar dinheiro. O dinheiro é uma consequência de você resolver o problema de alguém, tá? Então, depois que eu comecei a entender isso, entender que o dinheiro não é o senhor da minha vida, as coisas começaram a mudar para mim. Que massa. É legal essa mudança de mentalidade que você comenta, cara, porque eu acredito assim que eu particularmente não acredito em equilíbrio, né? Eu não acho que você chegou onde você chegou sendo equilibrado. Aliás, ninguém que trabalha 110 horas por semana existe algum equilíbrio nisso, não existe. Mas eu entendo que a gente precisa, em alguns momentos, entender qual que é o nosso objetivo. Então, nessa mudança que você fez, né, de plantões para consultório, provavelmente você se deparou, não sei se você fez isso intencionalmente, talvez, não sei, mas de você enxergar que existia uma movimentação que você precisava fazer e que talvez naquele momento você estava com um detrimento de sono, só que era em prol de um objetivo. E as coisas, você sabia, talvez, que você ia ter que equalizar isso depois e fazer uma compensação. E, às vezes, as pessoas não fazem isso, cara. Não fazem essa visualização do que elas precisam fazer para atingir os objetivos que querem ter. Então, assim, foi necessário, porque de onde eu vim, né, para chegar até onde eu tô hoje, cara, para muitos seria difícil, né? Não, eu acho que para muitos não. Para você também deve ter sido difícil. Não, obviamente, mas para muitos isso aí seria tipo difícil e talvez quase que impossível. Né? A única diferença é que você tinha clareza do seu objetivo, cara. Eu acho que você sabia com muita clareza aonde você queria chegar. E é por isso que eu tô falando. Não sei se você fez isso intencionalmente, se você teve um insight, vai? E pensou, pô, cara, não, para eu atingir esse objetivo tem um preço que eu vou ter que pagar, eu vou ter que pagar esse preço, e ainda tinha outras dificuldades, né? Como você falou, pelo que eu entendi, você não veio de uma família que tinha muitas condições, ajudou a família quando você pôde, e essa construção, cara, não impediu você de continuar persistindo no seu objetivo. Exato. Cara, no começo foi muito difícil porque, realmente, a minha família ela não tinha muita Você é o primeiro condição. médico da família? Meu pai ele é autônomo, ele tem uma van, ele trabalha como motorista. Minha mãe é professora. Então, assim, graças a Deus a gente nunca teve dificuldade em casa, nunca passei dificuldade né? Mas a gente nunca teve muita condição de ter muitas coisas, né? E eu consegui fazer medicina porque eu tive FIES 100%. Né? Então, graças a Deus, né, eu consegui fazer a faculdade e depois da faculdade eu consegui ajudar minha família no momento que eles mais precisaram. Né? Então, eu sou muito grato a isso. Né? Tenho muito orgulho de ter conseguido resolver e fazer, né, ajudar eles no momento que eles mais precisavam e também de ajudar na formação da minha irmã. Né? Então, ela tá em que ano já? Ela acabou. Ah, acabou, cara? Peguei a faculdade dela. Que massa. Graças a Deus. Pô, parabéns. Que ano que ela se formou? Meio de 2025. Do ano passado. Junho de 2025, ano passado. Legal. Ela se formou aqui em Prudente também. Formou aqui, inclusive, ela tá começando a trabalhar lá comigo agora na minha clínica. Tá fazendo ginecologia. Que legal. Muito bacana. Boa médica. Sabe que, José, essa estrutura, cara, ela não é uma estrutura que foi só você que passou, né? A gente trabalha com finanças e eu gosto muito de estudar sobre isso, né? Eu atendo médicos já há mais de 10 anos. Hoje o nosso negócio ele é exclusivamente para médicos, né? Eu trabalho com finanças exclusivamente para médicos já há mais de 10 anos. E quando a gente olha para os números das finanças dos médicos no Brasil, só para você entender a realidade, hoje existe aí 561 mil médicos no Brasil.
em torno de 400 mil estão endividados. Mas não é um endividado que tem financiamento, que tem FIES, que paga conta, não. É o endividado que não chega no final do mês com a conta paga. A gente cansa de chegar a médicos lá ganhando 80, 90, 100 mil por mês, gastando 130, 150. Então, é um nível de endividamento elevado. Desses 400 mil médicos que estão endividados, dos 189 mil médicos se endividaram nos 2 primeiros anos depois de formado. Ou seja, esse período que você passou de sair da faculdade, ter que ajudar sua família, não é uma exclusividade sua. Muita gente passa por isso. Nem todos têm a sabedoria, talvez, que você teve de seguir um caminho diferente. Claro, teve alguns preços ali que você teve que pagar, mas é muito desafiador, cara, para esse cara que sai da faculdade, ainda mais com um histórico de não tenho uma condição muito legal, tenho meus pais que precisam da minha ajuda por um tempo, ainda estava no período da pandemia, acho que foi mais desafiador ainda, né? Então, é um número alarmante. E alguns médicos nunca se recuperam dessa situação financeira, cara. Então, a sua trajetória, né? Você falou assim, cara, não sei o que eu fiz para chegar aqui. Claro que você sabe, né, cara? Eu falo assim porque eu sei te contar a minha história, igual tô te contando, mas eu não sei te falar como eu fiz para chegar aqui. No questão que, assim, que você conhece basicamente a minha história. Você não conhece mais aprofundada, assim como eu, porque eu vivi ela. Exato. Né? E quem viveu comigo sabe de toda a minha história. Quando eu falo, eu não sei te falar como eu cheguei aqui, porque aos olhos humanos talvez seria muito difícil, mas quem me colocou onde eu estou hoje, claro que foi fruto do meu esforço, mas primeiramente Deus, porque assim, ele me trouxe algumas visões, né, e me ensinou algumas coisas que eu talvez não aprenderia isso em lugar nenhum, entendeu? E onde eu tô hoje é quase 100% a mão de Deus. Pelo menos eu reconheço dessa forma, entende? Quando eu tava quase desistindo, ele me deu visões, ele me deu sonhos. Ele me mostrou o caminho, ele me deu ideias, noites de orações. Porque assim, cara, eu já tentei desistir muitas vezes. Mas Deus me ajudou. Que bom, cara. Não é fácil, né? Não, eu acho que não é fácil pra ninguém, né, cara, que quer ter quer fazer a diferença, quer mudar a realidade. E na verdade, cara, o que você está construindo como você mesmo disse, eu não conheço sua história. A gente se conheceu hoje, né? Mas pelo que você está dizendo, você está mudando a realidade da sua família daqui para frente. As pessoas que vão ser impactadas pelas decisões que você vem tomando, pelas decisões que a gente toma. Todos tomamos decisões. Mas vão impactar pessoas, cara, que nem nasceram ainda. Sim. E uma coisa que você falou, essa é a minha história, eu sei contar a minha história. Tem um professor do MBA da FGV que eu fiz, o professor Maroshka, um cara extremamente fora da curva também, um cara sensacional. E uma vez ele fez uma pergunta que é muito interessante. Ele fala assim, qual que é a sua raridade? Qual que é a sua, José Machado? Qual que é a sua raridade? Minha raridade, como assim? Qual que é o seu diferencial? Meu diferencial? É que nem seu pai, ele tá tão empenhado em resolver o seu problema igual eu. Cara, não, mas isso daí todos os médicos estão. Tá. Não, mas a maioria que são do bem então, vai. Igual eu. Essa não é a sua maior raridade, cara. Essa não é a sua maior raridade. A sua raridade, o que ele quis dizer, não vou ficar te prendendo na parede, não. A sua raridade, cara, é a sua história. É o que fez você chegar até aqui. Que foi exatamente o que você falou. Eu sei contar a minha história. Essa é a sua maior raridade. Porque nessa sua história, teve momentos que você quis desistir, que você foi fortalecido, que você recebeu um direcionamento. Às vezes, pessoas que você nem conhecia, cara, chegou e te deu um incentivo de alguma maneira, ou te falou uma palavra que o cara nem sabe o que ele falou, mas para você fez total sentido. Então, essa é a nossa maior raridade.
é quem a gente de fato é. Inclusive, teve uma pessoa que me ajudou muito, né? Inclusive, o doutor Alexandre Martins. Cara, o Alexandre, um grande amigo meu, né? Quem que é o Alexandre Martins? O Alexandre Martins, ele é de São Paulo. Ah, Cuiabá, tá. na verdade. Cara, Não é daqui. não. Trabalhei com ele um tempo, né? E o doutor Alexandre foi um dos grandes responsáveis aí por me ajudar muito, principalmente na questão de visão, né? Eu sou muito grato a ele sabe disso, né? Sou muito grato a ele por todos os ensinamentos e tudo que ele me ajudou, né? Então, tô deixando aí registrado. Bacana. E é exatamente isso, né, cara? Às vezes essas mudanças que a gente faz, o Flávio, ele fala sobre pontos de inflexões, né? Você deve ter vários aí que você poderia falar da sua história, da sua jornada. E isso é um ponto importante porque a maioria dos médicos, eles saem da faculdade com uma realidade difícil, ou seja, vamos lá, o cara tá ganhando uma ajuda talvez da família para viver ali, passando um perrengue danado, apertado, a família toda não aguentando mais manter o cara lá, 6 anos lá, pagando ajuda de custo para uma mesada para o cara fazer alguma coisa, né, para ele ter um mínimo de alguma coisa ali para poder fazer. Aí o cara sai da faculdade e começa a dar plantão, ele faz 20 pau no mês, 30 pau no mês se ele quiser. Trabalhando 110 horas, eu nem sei quantos plantões você fazia por mês ali. Cara, eu nem sei. Mas eu faturava isso aí mesmo. 30 e pouco, Isso. 40. 30, 40 mil. Aí as pessoas, elas não estão acostumadas com esse volume financeiro. Ele estava acostumado a ganhar ajuda de custo, né? Ganhar um salário mínimo ali da família que se esforçava muito para manter ele, se alguém ajudava alguma coisa. Só que quando ele se depara com esse volume financeiro, às vezes ele tem um desafio. Às vezes não, ele tem um desafio, porque ele não está preparado para aquele volume financeiro. Ele está preparado para salvar vidas, mas não a dele, em sentido financeiro. E às vezes, se ele não tomar cuidado, cara, talvez ele nunca consiga resolver essa questão financeira se ele der alguns passos em falso. E é o que acontece com a maioria, infelizmente, mas você fez alguns movimentos diferentes, né, para que isso acontecesse diferente também. E o que são seus planos para o futuro, cara? Atualmente eu tenho 2 clínicas, né? Uma em Presidente Bernardes e uma em São Paulo, em Moema. Eu tô montando um complexo, né, fitness junto com a minha clínica de Presidente Bernardes. Eu sei que a medicina, ela, do ponto de vista ainda um pouco do ponto de vista médico, mas do ponto de vista empresarial, não dá pra gente viver só da medicina. Eu como médico, talvez muitos médicos pensam um pouco diferente, mas na minha opinião, tá? E no que eu almejo para minha vida, eu sinto que eu preciso ter outros negócios. Mas eu não quero investir em negócios que são muito contrário ao que eu faço. Então, o que eu fiz? Eu montei um complexo lá em Presidente Bernardes, que eu tenho uma clínica. Vinculado a essa clínica, eu tenho uma cafeteria fitness. E então, eu tenho uma clínica, fora da clínica eu tenho uma cafeteria, e atrás da cafeteria eu estou montando uma academia, né? Então, eu monto alguns planos de acompanhamento e faço esse complexo para a gente começar, além da medicina, eu começar a ter renda de outros lugares também. E eu quero expandir esse negócio, não a clínica em si, mas esse treinamento, esse complexo fitness para outras cidades futuramente. Porque eu sei que tudo é divulgação, né? Por mais que eu não esteja no local, mas se tiver algo que faz parte da minha clínica em outros lugares, é uma forma de divulgação indireta do meu trabalho, né? E em São Paulo também, futuramente. Então eu quero expandir esse modelo de trabalho, modelo de atendimento, modelo de treinamento, porque vai ser tudo diferente do que as pessoas já viram, né?
O que vai ser diferente? O modelo de trabalho, de treinamento. O que vai ser diferente? Explica pra... Você pode explicar ou não? Cara, eu tenho alguns protocolos que são meus, né? A forma de trabalhar, a forma de fazer, a forma de organizar. Não, eu falo não do protocolo médico, mas ali do complexo que você está montando. O que vai ser diferente? É uma academia diferente do que o pessoal conhece, né? É uma academia normal, mas a forma de trabalhar, né? A forma com que vai ser feito esse treinamento, a forma com que vai ser acompanhado, como vai ser feito, isso daí é diferente, entendeu? Entendi. Você vai ter pessoas ali que vão acompanhar essa galera? Isso. Vai ser meio que personalizado? Vai ser personalizado, assim, a gente não... Eu já tenho uma ideia de como vai ser, mas ainda não bati o martelo, a gente tá organizando com o personal que tá me ajudando a montar, esquematizar isso, porque hoje eu já tenho planos de acompanhamento para emagrecimento que já tem o personal incluso, então eu terceirizo uma academia para fazer um modelo de treino que eu quero oferecer, entendeu? E eu já terceirizo isso, e a gente já tem fila de espera, né? A gente já não consegue mais colocar ninguém dentro desse local, então a gente precisa abrir um novo espaço com certa urgência. Entendi. E a gente está além de abrir um novo espaço, a gente está organizando um modelo de treinamento para melhorar o que já está sendo feito, entendeu? Entendi, bacana, cara. É que o modelo de negócio, cara, ele é rei, né? Não sei se você já validou isso de alguma maneira, se você já fez testes ali que validem essa operação, se realmente ela vai ser eficiente. Sabe uma coisa que eu aprendi, José? E você é um cara novo, cara, e é um cara muito inteligente, tem uma visão de negócio bacana, mas eu percebo o seguinte, médico, cara, ele é bom na medicina. E aí, por conta de como a medicina está tratando vocês, a medicina que eu digo, o modelo da medicina atual, ele acaba tratando os médicos, eles têm essa visão de que precisa fazer outra coisa para remunerar de outro jeito. Mas, na verdade, cara, existe como você mesmo falou que trata os seus pacientes, uma raiz desse problema. E, geralmente, a raiz é a gente não saber exatamente o que a gente precisa fazer para atingir o que a gente quer. Não sei se faz sentido o que eu estou te falando, mas esse livro foi escrito em 2023, um ano depois, né, de você se formar. Não, 2 anos. 2 anos depois. Não, um ano que você começou a atender como nutrólogo, né, que foi 2022. E a primeira frase desse livro diz o seguinte, cara: não tem nada que dá mais dinheiro para você como médico do que o que você sabe fazer colocado em prática. Exatamente, eu sei disso. E eu aí, já quebrei 3 vezes em outras áreas. O que eu tô fazendo hoje não é diferente do que eu faço. Ele é um plus do que eu já faço. Você entende? O que eu tô fazendo hoje não é para ser algo além do que eu faço. Ele vai complementar. Somar e complementar o que eu já faço. Entendi. Mas você não poderia terceirizar isso? Mas eu terceirizo. Não é eu que vou tocar. Mas você que vai investir. Eu vou investir. Mas aí vai ser seu, não vai ser terceirizado. Sim. Mas assim, quem vai organizar isso vai ser alguém terceirizado. Claro que juntamente comigo. Mas assim, mas eu preciso disso para começar a ter resultados dos meus pacientes. Existe um plano de negócio, plano de acompanhamento que inclui isso. E eu vejo que quando eu faço, a partir do momento que eu comecei a fazer esse plano acontecer, os meus pacientes eles têm muito mais resultados do que um paciente que não vai para academia. Forma, não, eu concordo. E assim, não estou questionando, viu? Uhum. A minha sugestão é só que você valide isso e faça testes, talvez. Porque quando você me fala assim, eu que vou investir, mas vai ser terceirizado, existem modelos que podem ser diferentes. Talvez sem você gastar tanto para fazer o investimento que você vai precisar fazer. E a experiência, cara, mostra algumas coisas que acontecem exatamente com esse modelo de você, como médico, ter o dinheiro e investir e outra pessoa tocar. Sim. Talvez você já sabe do que eu estou falando, né? Sim. Mas é só uma cautela que eu estou falando para você talvez ter aí adicional. Sim, eu entendo muito. Inclusive, isso foi algo que
que no começo eu tinha um pouco de receio, mas eu vi que eu preciso disso e eu quis unir as coisas para que eu conseguisse entregar melhores resultados e encantamento. Eu acredito muito, cara, na verdade assim, ó, eu não sei se eu falo isso, mas Pode falar, cara. às vezes o pessoal do empresário fala assim, esse cara é louco, não sei o quê. Mas geralmente é esses que dão certo. Esse Os cara é loucos que louco, dão não certo. sabe nada de empreendedorismo. Eu também não sei, cara, de verdade, eu não sei nada de empreendedorismo, tá? Não sei nada de empreendedorismo. Eu tinha um dinheiro guardado para investir na minha clínica depois de 4 anos que eu guardei de forma tão suada. Meu pai chegou para mim em final de janeiro de 2024, final de janeiro de 2025, falou assim, ó, aquele dinheiro que você tem, você pode me ajudar para comprar uma van? Eu falei assim, cara, o único dinheiro que eu tinha para investir na minha clínica, começar a minha primeira clínica. Eu sentei dia 23 de fevereiro. Sentei no banco da Lagoinha de Alphaville, pastor André Fernandes. E ele começou a falar. E meus pés começaram a queimar. E eu tive que tirar o sapato. Eu não sabia o que estava acontecendo. E aí eu lembrei da revelação que Deus me deu em agosto de 2024. Comprei a van pro meu pai. Fiquei sem dinheiro. Eu comecei meu negócio sem dinheiro, cara. Zero quase. E hoje eu tenho 2 clínicas quitadas. Comprei o meu carro que eu sempre sonhei. Tenho minha reserva. Abri minha cafeteria quitada. Abri minha academia quitada, tá? Esse cara não tem plano de negócio. Não tem, irmão. Não tem. Meu plano de negócio é Jesus Vai Cristo. fazer. Meu plano de negócio é Jesus Cristo. É isso. De uma coisa eu te falo. Eu vou fazer acontecer. Porque Não, eu não tenho dúvida. eu sei, porque Deus me deu essa direção e eu não vou dormir. Se precisar virar à noite, eu vou virar. Se precisar me conectar, eu vou me conectar. Se precisar fazer jejum, eu vou fazer. Não tem o que faça, eu vou fazer acontecer. Porque eu já tenho essa visão. Nada vai tirar meu propósito. Não, cara, eu admiro, respeito e sei que vai dar certo. Não tenho dúvida que vai dar certo, né? Porque você tá disposto a fazer. Deus me falou assim, ó. Eu tentei montar clínica em São Paulo, ele não deixou. Eu tentei montar clínica em Prudente, ele não deixou. Eu achava que ter dinheiro na conta faria eu montar uma clínica, mas ele falou que não era desse jeito. Ele falou assim, você quer entender que o dinheiro não é o senhor da sua vida? Você me paga, ele falou pra mim. Aí eu falei assim, eu não tô entendendo. O dinheiro que eu tinha foi embora. Agora ele falou assim, agora que eu vou fazer um negócio na sua vida. Foi aí que ele me começou a abrir as portas. E onde eu nunca imaginei montar uma clínica. Presidente Bernardes tem 13 mil habitantes, irmão. É o deserto. Ele falou assim, eu vou fazer jorrar água do deserto na sua vida. Você vai construir sua clínica aqui. Você não estava achando que precisava ter dinheiro, não sei o que. Você vai construir num deserto e sem dinheiro. Eu tenho um paciente de Londres que vem 2 vezes por ano atender comigo. Lá em Bernardes. Em Bernardes. Nossa, cara, parabéns. Então, assim, eu sei que... Eu gosto muito dessa frase. O lugar mais seguro é você correr risco com Deus. Esse é o lugar mais seguro. Independente de onde for. Eu acordo todo dia de manhã e faço 20 minutos de trabalho mental. Estudo muito sobre Napoleon Hill. Isso tem mudado muito a forma de eu pensar. Eu acredito que o ser humano, nós somos frequência. Não adianta, por exemplo, seu número de telefone, qual que é, afinal? 97. Se eu ligar 96, eu me conecto com você ou não? Não. Se eu pensar coisa ruim o dia inteiro e você pensa coisa boa o dia inteiro, eu me conecto com você ou não? Você vê eu ligar, se eu pegar meu telefone aqui, discar teu número e colocar 97 no final, vai chegar em você? Vai. Não vai? Você vai ver essa conexão ou não? Não. Mas você vai conseguir ouvir o que eu falo com você, porque eu estou me conectando com você. Uhum.
Não adianta eu querer atrair coisas boas para minha vida, sendo que eu só murmuro, penso e reclamo da minha vida o dia inteiro. E vai me atrair pessoas que pensam o mesmo padrão mental que eu. Então eu acredito muito sobre a frequência com que a gente faz, com que a gente pensa. Os primeiros 20 minutos, eu costumo falar assim, que os primeiros 20 minutos do início do nosso dia é o que vai determinar o final dele. Então, assim, é dessa forma. Às vezes eu não tenho nenhum empresário para me conversar. Às vezes eu tô ansioso, assim como todo empresário fica ansioso. Às vezes o mês não tá tão bom. Mas eu nunca tive um mês ruim, desde quando eu abri o meu negócio, a ponto de eu não conseguir pagar minhas contas. Sempre sobrou, graças a Deus. E é desse jeito que eu vou, entende? Se você falar pra mim, você estudou onde empreendedorismo? Não estudei em lugar nenhum. Não sei nada sobre empreendedorismo. Eu aprendi com a vida, com as minhas falhas e com a mão de Deus me sustentando. Não, você sabe sim, cara. Você quebrou 3 vezes. O que você fez de aprender com os erros é um baita de um aprendizado. Às vezes tem empresário que não quebrou 3 vezes. Você sabe que no Brasil a gente vê... A gente não, mas a maioria das pessoas vem de maneira equivocada, né? O cara que quebra. Nos Estados Unidos, o cara que não quebrou pelo menos 4 ou 5 vezes, ele não é um cara bem sucedido. Eles nem consideram, o cara é bem sucedido no primeiro negócio. Puta, foi sorte. Quando eu comecei a trabalhar, antes de eu começar a pagar as contas, eu tirei o dinheirinho e investi em gado. Tomei 3 seca, cara. Meus boi eu comecei, acho que o último que eu vendi foi ano passado. Perdi dinheiro. Investi em barbearia. Perdi dinheiro. Depois de médico. Investi em madeireira. Perdi dinheiro. Aí eu falei... É barato uma consultoria, né? Foi aí que eu comecei a pensar, cara, eu vou investir em mim. Eu vou investir no meu negócio. Foi aí que eu comecei a entender que eu tenho que investir em mim. Eu sou minha principal fonte de renda. Exatamente. Só que aí entra aquilo que você me falou. O que eu faço hoje é para complementar e melhorar o meu serviço como médico. Boa. Cara, o meu paciente chega lá na clínica... Seu nome, eu esqueci. Felipe, eu não tomei café da manhã hoje, bicho. Vamos lá na minha cafeteria comigo, tomar um café comigo. O cara chega lá, eu consulto ele às vezes na minha cafeteria, velho. O cara fica à vontade. Ô, minha recepcionista, eu chamo ela lá, faz um drink pra ele, prepara um lanche, deixa eu tomar um café junto. Você entende? Como que o pacote, a embalagem, ela vende? Pra caramba, eu concordo. Entende? É que você complementou o seu próprio negócio, né? Isso é muito legal. Você nunca consegue comer um lanche fitness gostoso. É ruim pra caramba, velho. Lá na sua é boa. A minha é bom pra caramba. Se é boa... Rapaz, se você for lá e comer um salgado ruim ou tomar um drink que seja ruim, eu dou R$100 pra você você não paga, eu te dou 100 conto ainda. Ó, vendedor, bom comunicador. O que mais? Você que conhece ele há mais tempo, fala aí. Maravilhoso. Apaixonado. Vocês já são casados? Não, a gente pretende. Quer casar? Logo, né, mano? É isso, cara. Pô, parabéns. Obrigado por compartilhar um pouco a sua história. Eu acho que essa questão que você falou da frequência, eu sou dessa filosofia também. Eu acredito muito, José, que a gente é resultado daquilo que a gente decide. Isso. Não é do que a gente simplesmente faz. Porque às vezes a gente faz coisas erradas, né? Exato. Como você mesmo falou. Eu também já quebrei várias vezes, cara. Aliás, quebrei com gado também já uma vez. Seca. Mas eu tinha... Não, cara, mas eu tinha... Na época, eu acho que eu tinha 12 anos, cara. Caramba, com 12 anos você investiu em gado, bicho? Pois é. Rapaz, você começou a ganhar dinheiro cedo, né? Cedo, eu comecei a trabalhar cedo, né? É que era outra geração, né, cara? Eu vou fazer 42 anos esse ano. Então, era outra geração e... Enfim. Mas, de verdade, cara, existem algumas decisões que moldam o nosso padrão mental.
E pelo que eu entendi, você também é um cara curioso, né? Você gosta de analisar, estudar. Você não é simplesmente um médico. Hoje você já não é mais médico. Você já divide suas funções entre empresário e médico. Exato. E são qualificações muito diferentes, né? E uma outra coisa que eu percebi, eu falo isso, cara, quase todos os episódios aqui, que os médicos hoje em dia, eles geralmente quando eles querem melhorar, eles buscam uma nova formação técnica. E pelo risco que você se expôs, você também desenvolveu algumas qualificações comportamentais, que são os famosos soft skills, né? Habilidades comerciais, como vendas, habilidades comportamentais, como comunicação. Então, isso é muito importante. E essas habilidades, elas complementam a habilidade técnica. Só a técnica, eu costumo dizer que ela consegue levar você a um determinado patamar, só que é raso. É o que todo mundo faz, porque todos os médicos saem com a mesma técnica. A técnica é a mesma. É a mesma. Agora, o que vai fazer o grande diferencial são as habilidades comportamentais. Exato, é o pulo do gato. Se a gente puder chamar assim, né, cara? São coisas que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Mas, assim, é que talvez você, como você trabalha com isso, você consegue ter essa visão mais fácil Exatamente. do que outra pessoa. Não só mais fácil, não é só mais fácil. Não é mais fácil, na verdade. A questão é que eu já vi muita coisa acontecer, cara. Eu já vi... A gente já trabalhou mais de 1.000 famílias de médicos nesses mais de 10 anos. Eu trabalho no mercado financeiro há quase 20 anos. Então, existem algumas questões que... Sabe a hora que você... É igual você quando vê alguém com um determinado problema que está tratando com medicamento já há vários anos, igual esse cara da dor de cabeça, que o cara achava que era Deus que estava culpando ele por alguma coisa. Mas para você era algo que era simples ali. Pô, cara, sério que você tá me falando isso? E a mesma coisa quando eu vejo alguém contando uma... Cara, esse cara, ele passou em todos os melhores neuros de São Paulo, você não tá entendendo. Esse cara é tão... Eu não vou falar o nome, mas, cara, o faturamento dele, tipo, gira em torno de uns 15, 20 milhões mês. Ele tem muita grana pra isso, porque ele quiser. Ele tava quase chegando em 1 bilhão em 2024. Só que ele é programador. E os caras nunca viram que ele tinha uma dor que começava no pescoço. E nunca tinha avaliado ele como um todo. Esse cara tava diabético lascado. A hemoglobina glicada dele tava 10%, eu lembro até hoje. O normal é até 5,6. E ele era programador. E aí eu conversando com ele, eu falei assim, cara, quando que começou essa dor? Eu comecei com uma dor no pescoço desde quando eu comecei a programar. Quanto tempo faz? 25 anos atrás. Aí eu falei assim, cara, essa dor não é normal. Aí eu pedi uma tomografia da coluna cervical dele. O cara tinha umas baitas de umas hérnias aqui de disco, velho. Ele começou a fazer fisioterapia, começou o tratamento pra dor crônica, e eu coloquei o canabidiol nele. Cara, o cara zerou a dor. Por isso que eu falo, às vezes a consulta de 10, 15 minutos, meia hora, ela não vai te trazer dados suficiente para você acertar no exame. O exame, ele não faz diagnóstico, mas ele complementa um diagnóstico feito a partir da consulta, da hipótese que você cria, entendeu? Você não vai direcionar um exame se você não tiver uma hipótese dessa. Entendeu? Então é isso. É a escuta, é você ter vontade de resolver o problema, não ser mais um. É isso que eu quero. Eu não quero ser mais um. Eu tenho vontade de resolver o problema dos meus pacientes. Igual, novamente, voltando ao que eu falo, todo mundo tem um propósito, que não é só dinheiro, né? Propósito de vida, o que a gente faz pela humanidade, o que a gente faz pelos outros, né? O que a gente entrega. Não é isso. José, eu falo que sobre essa questão de dinheiro que você está dizendo, eu falo que o dinheiro ele não é a coisa mais importante da nossa vida, não. Não. Mas ele é a única área das 8 ou 10 áreas ali da vida adulta que atrapalha todas as outras áreas, afeta todas as outras áreas. Não é à toa que a maior
o maior motivo de divórcio é o dinheiro, o maior motivo de burnout é dinheiro, o maior motivo de suicídio é dinheiro, inclusive entre médicos. Concordo com você. Então, ele não é a coisa mais importante, mas quando ele está em desarmonia com os seus propósitos, ele realmente pesa muito e muito. Então, pesa demais. A gente precisa ter essa conscientização simples, né? Precisa. Assim, porque... E é isso que a gente faz lá, né? A gente cuida exatamente dessa parte financeira, porque apesar de você estar num movimento de crescimento, de constância, de potencializar o que você faz, o que disso está ficando para construir a sua estrutura, né, financeira? É isso que a gente atua lá. Não simplesmente de investimentos, né, mas ajudando nessa estrutura como gestão, com organização. A gente tem gestão de clínica, gestão financeira, pessoa física, estruturação de patrimônio, aquisição, então, enfim, uma série de questões. Tem a parte de investimentos, mas ela é uma questão que aí a gente tem algumas filosofias próprias ali. Eu particularmente não gosto de arriscar dinheiro em investimentos. Eu acho que se a gente tiver que arriscar alguma coisa, a gente arrisca naquilo que a gente domina, que é exatamente o que você está fazendo. Aí você está investindo num negócio que você domina, consegue fazer. A avaliação que você tem que fazer só é a seguinte, cara. Se esse cara que está sendo meu parceiro falar assim, não quero mais, eu consigo fazer o que ele faz? Eu consigo ir lá e atuar? Porque daí, se depende de você, tá ótimo, ok. Você pode fazer de boa. Agora, se aquilo pode afetar o resultado que você quer dar para o seu paciente, aí é importante você avaliar. Não sei se fez sentido o que eu falei. Fez total. Porque se depende de você, tá ok. É sua área de dominância. Aí vale a pena você investir e arriscar. Porque, na verdade, você não está arriscando, né? Você está gerenciando o risco, porque você domina o que você está fazendo. Exato. Agora, quando você fala assim, o médico geralmente fala, vou para a Bolsa de Valores. Porra, o que você entende de Bolsa de Valores, cara? Então, assim, é sobre isso, né? Essa parte de investimentos, a gente tem uma filosofia um pouco mais diferente do mercado aí. E tem uma pergunta que eu faço sempre pro pessoal que vem aqui, para a gente finalizar. Mais uma vez, quero agradecer, né, o seu tempo, de você ter vindo aí contar a sua história. Obrigado. Mas tem uma pergunta que a gente faz, porque muitos médicos que acompanham a gente são médicos que estão em formação, que estão ali para começar, que estão ali para se deparar com a realidade da medicina, né? Qual que é, cara, a dica que você poderia dar para essa pessoa que está ali no finalzinho já, para sair, para começar a pegar o CRM, para começar a atender? Que dica que você poderia dar que talvez você gostaria de ter recebido quando você estava nesse momento? Fala a verdade, cara. Cara, invista no que você quer para sua vida e não se afunde tanto em plantões. Porque quando você começa a trabalhar muito, você começa a ganhar um pouquinho de dinheiro, você quer comprar as coisas, você quer, sei lá. E aí talvez isso vai te gerar mais contas e vai dificultar mais você a investir no seu sonho, né? E vai travar você nessa vida de plantão, né? Então, eu tinha essa visão, tá? E eu tô passando a mesma visão que eu tinha para as pessoas que estão se formando agora, tá? Eu não fiz essa cagada de ficar me afundando em plantões. Eu tive que me afundar porque eu precisava. Mas se você precisa, se você vai precisar, assim como eu precisei, porque eu não tive patrocínio, não faça muitas contas para que você não consiga, para que você não consiga se afundar, ter que se afundar mais em plantões e abrir mão dos seus sonhos, né? Porque cada vez você vai se afundar mais e mais para pagar as coisas que você as contas que você gerou, né? Então eu sempre tive essa visão de, cara, por mais que eu queria ter um carro bom, eu não tinha. Por mais que eu queria sair de casa, eu não saía. Por mais que eu queria comprar uma roupa boa, eu não comprava. Por quê? Porque eu tinha a noção de onde eu queria chegar. E eu sabia que esse sacrifício no começo ele ia ter que acontecer, entende? É isso.
Boa, bacana. Uma excelente dica, na verdade, né? É. Vai muito de encontro com o que a gente fala, cara, inclusive. Muito legal. Obrigado, cara. Obrigado pela sua presença. Foi um prazer bater um papo, conhecer um pouco melhor a sua história, entender um pouco da sua jornada, né? E com certeza o pessoal que acompanha a gente deve ter tirado muito aprendizado dessa jornada, né? Onde que eles podem te encontrar? Fala aí suas mídias sociais. Meu Insta é @Dr. José Machado, doutor por extenso, né? Dr. José Machado. E a clínica, Marissa? Qual que é o @ da clínica? Nutrologia.axclinic. @nutrologia.axclinic. Nutrologia.axclinic. Isso. Nutrologia.axclinic. X-Clinic é o nome da minha clínica. Legal. E lá em Moema e Bernardes é o mesmo? É isso. Presidente Bernardes, Moema. E se eles quiserem fazer consultas com você, lá tem o link para eles fazerem essa... No Instagram, tanto no meu quanto da clínica, tem o link de consulta. Tem o telefone lá certinho, é só abrir lá. Na bio tem o link, é só estar entrando em contato. E, mais uma vez, sou médico, nutrólogo, trabalho com emagrecimento, longevidade, mudanças de hábitos, né? E reposição hormonal, tanto o homem quanto a mulher na menopausa. A gente faz toda essa questão aí. Legal, bacana. Obrigado mais uma vez a você também por ter acompanhado a gente até aqui. É um prazer, né, ter vocês aqui com a gente. Se você achou que esse episódio fez sentido, envia ele também para algum colega, algum amigo que possa se beneficiar também desse conteúdo. Eu não podia deixar de agradecer também o nosso patrocinador, a MED Inteligência Financeira, que está com você, ajudando você a construir sua estrutura financeira durante toda a sua jornada. Valeu, obrigado mesmo e até o próximo episódio. Tchau!